O STF se tornou uma instituição ilegítima no Brasil. Ele perdeu a legitimidade, perdeu com os atos que já havia praticado suas decisões. Enfim, já tinha se desmoralizado inteiramente. Agora, os atos referentes a esses últimos incidentes aqui, praticados pelo presidente daquela corte e agora operacionalizados pelo seu esbirro, que é o Alexandre de Moraes, nós temos aqui o cometimento de vários crimes. O senhor Toffoli e o senhor Alexandre de Moraes cometem vários crimes do Código Penal. Como é que você pode me perguntar se eu tenho confiança no Supremo Tribunal Federal, cujo presidente e um dos ministros cometem crimes? O primeiro crime que está fazendo é o constrangimento ilegal. Ele está constrangendo a cidadania, conforme o artigo 146 da Constituição, da Constituição do Código Penal. Ele está constrangendo a cidadania. E esse constrangimento ilegal também é feito através de uma violência arbitrária, que também é outro artigo do Código Penal, artigo 322. O 146 e 122 eles estão infringindo. Ou seja, no exercício de sua função pública, estão cometendo violências, invadindo domicílios, fazendo censura e, sobretudo, o que eles estão praticando, o senhor Toffoli e o senhor Alexandre de Moraes, é um terrorismo contra a população brasileira. Eles estão praticando, instauraram no Brasil o terrorismo. Fizeram uma investigação lá no Supremo, certo? Dizendo que qualquer cidadão que falar mal de mim, da minha família, do meu pai, minha mãe, meu bisavô, etc. e tal, o que vai acontecer? Ele vai ser julgado por nós mesmos, que somos as vítimas. Nós somos as vítimas e vai ser julgado por nós mesmos, que vamos investigar isso. É um crime cometido, tem a censura, não censura. A Dodge fica falando de Constituição. Esses camaradas estão praticando crimes do Código Penal. Por exemplo, eles praticam o que está no artigo 150 do Código Penal, violação do domicílio. Eles vão invadem os domicílios das pessoas, mas principalmente o que eles fazem é o terrorismo, dizendo o seguinte: o nosso inquérito, ele não tem nenhum autor. E o autor são o povo brasileiro, que quem falar mal de mim, eu vou violar o município, eu vou descensurar o veículo, se for veículo. O Toffoli diz que foram praticados, são crimes de injúria, difamação, calúnia, que são crimes de ação privada, não são crimes de ação pública. O crime de ação privada, quer dizer, eu sofri uma calúnia que eu cometi um crime, eu cometi difamando, injuriando, etc. Eles têm que realmente entrar em juízo para que, num juízo normal, estadual, federal, que é o caso dele, é o juiz federal, possa inclusive fazer uma audiência de retratação do veículo ou de retratação do ofensor, para que, inclusive, a partir daí já se extinga o processo. Ou se não houver retratação, continuação do processo para a coisa. Dona Raquel Dodge fez uma belíssima peça mostrando a inconstitucionalidade. Ela devia ter mostrado logo os crimes que eles estão cometendo. Sim. Mas ela falou em constitucionalidade, o devido processo legal, uma peça belíssima e que só honra o Procuradoria-Geral da República. Dando aí a fogueira das vaidades que se tornou o STF e uma disputa aí entre o presidente Dias Toffoli e o carrasco da liberdade de expressão, o ministro Alexandre de Moraes, para ver quem passava mais vergonha. Eu imagino que a procuradora Raquel Dodge tenha se sensibilizado e tentou arquivar os inquéritos, né, para acabar com essa vergonha alheia que eles estavam passando, mas a vontade de passar vergonha foi maior e o STF deve ter muito medo das revelações que a Lava Jato vão fazer sobre ele, certo? E que essa declaração em prosseguimento ao processo, ao desdobramento do processo da Lava Jato, com referência a Odebrecht, demonstra realmente que ele faz parte das próprias contas estruturadas que estão lá e do codinome que ele recebeu lá dentro. Então, apavorado com isso, ele o que faz? Ele simplesmente cria o que eu falei aqui, que precisa ser o terrorismo na sociedade. Então, o jeito que falou mal do Supremo Tribunal Federal tem medo de amanhã ser sua casa invadida pela Polícia Federal, tá certo? Ou ter um oficial de justiça dizendo que vai ser multado, vai ser preso, etc. Tal. Então, ele cria com a sociedade uma relação de terrorismo. Esse camarada realmente praticou uma série de crimes que foram... A democracia é baseada em instituições. Se uma instituição
realmente se desmancha, como é o caso do Supremo, nós temos um perigo da Constituição aqui. Ele é garantidor dessa democracia, né, Agora, professor? o que deve ser feito no Supremo Tribunal Federal, Zé, é o seguinte, e devem os ministros que estão lá, que não concordam com isso, que a essa altura deve ser até a maioria, devem simplesmente destituir o seu Toffoli da presidência do Supremo imediatamente. E também, com referência ao Alexandre de Moraes, que é o operador do seu Toffoli. É um relator escolhido, não votado, né? É o operador desse terrorismo da sociedade brasileira. O que deve ser feito? Suspender o exercício dos cargos da parte deles e entrar e instaurar, agora sim, um processo administrativo interno, conforme o próprio regimento interno do Supremo, para afastar esses dois do Supremo Tribunal Federal. Tirar o seu Toffoli imediatamente da presidência, que é absolutamente legal fazer isso, constitucional, por absoluta incompatibilidade, abuso de poder e perda exatamente da moralidade, que é um dos requisitos fundamentais. O Supremo tem que fazer é se reunir extraordinariamente e destituí-lo. E também entrar com processo contra ele e contra o seu operador. Cometimento dos crimes do artigo 146, 322, 147, 150, Caramba. Agravado no artigo 150, por ter sido realizado por um funcionário público do Código Penal. Tudo muito caracterizado. Negócio de Constituição, isso é Código Penal, é crime comum que eles estão praticando, esses dois ministros do Supremo, dos impeachments, que precisam ser, agora prosseguir, inclusive, o inquérito da Lava Jato focado no Supremo. É muito importante, é fundamental para a nação isso, mas os colegas deles têm que afastar esses dois ministros por prática continuada de vários artigos do Código Penal. Aliás, no Senado Federal, para o presidente do Senado, no caso o senador Davi Alcolumbre, a motivação ela é muito evidente. Você tem uma sequência de atos de abuso de poder que configuram um crime de responsabilidade por parte dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Começa com a instalação do inquérito, que é absolutamente ilegal, não tem base jurídica. Isso é praticamente unanimidade entre os juristas brasileiros. Tem sequência com uma série de atos que vão desde censura a veículos de imprensa, a mandados de busca e apreensão e cassação de redes sociais de cidadãos comuns brasileiros que emitiram opinião em redes sociais. Você não percebe nenhuma ação contra alguma organização criminosa ou algum complô contra a democracia brasileira, pelo contrário. São magistrados, os mais altos magistrados do Brasil, usando da sua posição de poder para impor uma censura e para evitar críticas com relação à sua atuação. É profundamente antidemocrático e demanda uma reação dura para aqueles que receberam a representação da sociedade para fazê-lo. A política a cada instante muda e você vai tendo mais provas da necessidade da CPI. Quem estava imaginando que existiria uma crise ou poderia a CPI criar uma crise, agora percebe claramente que a crise ela é motivada pelos ministros, pela sua atuação totalmente descompromissada com o próprio texto constitucional. Dito no Brasil em suas instituições e respeito à autonomia dos poderes, como escrito em nossa Constituição. São princípios indispensáveis para uma democracia. Dito isso, minha posição será sempre favorável à liberdade de expressão, direito legítimo e inviolável. Aquilo virou um partido. O Partido dos Trabalhadores tem três ministros ali, militantes, mais militantes que o Zé Dirceu lá dentro. Sim. Justiça em causa própria, justiça com as próprias mãos. Quer dizer, justiça com as próprias mãos é uma fase pré-civilizatória, tá certo? Que no tempo, se pode, na Idade Média, na Alta Idade Média, já não havia mais isso, sobretudo na Inglaterra. A justiça com as próprias mãos é o que esses dois, esse par aí, esse conjunto, esse casamento, está dando, entendeu? Então, realmente, o objetivo deles não é julgar, não julgar. O objetivo do seu Toffoli, do seu Alexandre, seu operador, é de criar o terror na sociedade brasileira para parar de falar mal dele dos crimes que eventualmente cometeram. É isso que eles querem, é o terror. Estabelecer o terror, invade casa, põe multa, promete julgar, promete prender, segura a imprensa, etc. É o terror que eles querem. Eles não estão interessados nada em julgar o que investigou. Eles estão cometendo crimes do Código Penal.
Essa é que é a verdade, além dos crimes de responsabilidade que são objeto da coisa. Trata-se de crimes de contra a honra, que são crimes de ação privada, que não tem nada desse procedimento, tá certo? Professor. É tudo um absurdo, tudo uma coisa estabelecida para evitar o escândalo que está envolvendo certos ministros lá dentro no plano da Lava Jato e da corrupção. Dos abusos de poder e de cometimento de crimes que eles estão cometendo. Na medida em que hoje a nação brasileira está inteiramente revoltada e amedrontada por essas duas figuras, realmente o Senado agora tem a obrigação de rever a sua posição de fuga, tanto da questão da lava-toga como da questão dos impeachment. Eu tenho a impressão que a possibilidade de decretação do impeachment desses ministros é perfeitamente viável diante do que ultimamente eles têm cometido contra a nação.